Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4. Soldado que nós vamos nos preparar. Deus confirmou esta palavra através deste louvor do nosso irmão, Patrícia Deus. Fala de missões, né? 2 Timóteo, capítulo 4, do 1, vamos ler do 1 até o 7 para a gente poder entender. Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? Digo amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: conjuga-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra ista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre-se cabalmente o teu ministério. 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a poder assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo de Deus nesta noite. Como eu falei, estou alegre, estou feliz. Eu li essa passagem, mas eu quero dar mais ênfase só o verso 7, que Paulo vai falar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que nós podemos falar isso hoje? Será que a nossa missão já terminou aqui nessa terra? Será que eu e você podemos gritar os quatro cantos do mundo: já combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé? Paulo, para ele poder falar isso, ele passou por muitas situações, porque essa carta foi a última carta que Paulo ele vai escrever, louvado seja Deus. Mas para a gente poder entender as cartas de Paulo e a função de Paulo, nós temos que compreender um pouco de Atos dos Apóstolos. Aí a gente vai compreender as 15 cartas de Paulo. Não é isso, igreja? 15 cartas, não é isso? Sim ou não? Não. São 13. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Hebreus não tem escritor, é desconhecido. Então são 13 cartas de Paulo. Paulo vai escrever essas 13. E eu vou falar quais são as 13. Mas para a gente poder entender, voltando um pouco para trás, para falar de Saulo, antes de ser Paulo, porque muitas pessoas falam que mudaram o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Não, eu vou falar bem devagar, para a gente poder compreender. Se a gente pegar o nome Paulo, no hebraico vai dizer Saulo. Então Paulo para Saulo não mudou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Saulo no hebraico, mas Paulo é romano, nos judeus é Paulo, louvado seja Deus. Então não teve essa mudança. Eu nasci com o nome de Francisco, hoje meu nome é André. Não, tem que entender a passagem da Bíblia para a gente poder falar algo. Louvaria, a passagem de Atos fala sobre isso. E Atos dos Apóstolos, capítulo 7, lá estava Saulo, louvado seja o nome santo do Senhor, o homem entendido da lei, o homem que louvado seja Deus, foi compreender, foi estudado, e teve um líder que ensinou nada mais, nada menos que Gamaliel, o homem da lei, sabedor da lei, ensinou a Saulo, louvado seja, sobre a lei, louvado seja o nome santo do Senhor. Naquele tempo, se a gente pegar a palavra, vai entender que muitos da lei tinham que ter um encontro, louvado seja Deus, com o Senhor, louvado seja Deus. Eu já paro aqui, já falou algo para a meditação da nossa igreja, que nós precisamos ter um encontro todo dia com Jesus Cristo, porque a luta ela não vai terminar enquanto nós estivermos aqui nesta terra. O encontro com o Senhor
qualquer jeito. É como se lava uma roupa. Não podemos ser sujos e se apresentar de qualquer jeito ao Senhor. É preciso lavar as vestes. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele é santo. O nosso Senhor, Ele é santo. Louvado seja Deus. A palavra fala: sede santo como eu sou santo. Jesus nos ensina a ser santo em toda maneira de viver. Louvado seja Deus. E Saulo, ele respirava a morte. Ele caçava os cristãos. Para nós entendermos, ele tinha raiva. Louvado seja Deus. Ele queria matar todos os cristãos. Ele pegava os cristãos, encerrava nas cadeias, nas prisões. E ele estava lá diante, louvado seja Deus, de Estevão, capítulo 7 de Atos. Diante de Estevão, para a morte dele. Eu imagino aqui Saulo olhando Estevão ali sendo apedrejado, porque no tempo da lei era apedrejamento. Você imagine, você está ali sabendo que vai morrer, sabendo que vai ser apedrejado, ou seja, vai ser aquela morte lenta, aquela morte, sabe, uma pedrada aqui, outra pedrada ali. E Saulo estava lá acompanhando tudo. Louvado seja Deus. Você imagine a alegria de Saulo ver Estevão. Quem era Estevão? Um homem de Deus, um homem levado pelo Espírito Santo, um homem que pregava, que acompanhou a parte de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Saulo, ele respirava. Louvado seja a morte. Atenção, com ele os judeus não valiam nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até que ele, louvado, pede carta para caçar, louvado seja Deus, até Damasco, caçar aqueles que pregavam a palavra, caçar aqueles que ainda permanecia fiel ao Senhor. Deixa eu ver se tem crente fiel a Deus, que ainda está pregando a palavra do Senhor. Aqui é uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. E essa pregação, nós podemos dizer qual é a nossa função. Louvado seja Deus. No Evangelho, louvado seja o nome santo do Senhor. Saulo, ele foi para caçar aquelas pessoas, aqueles homens, louvado seja Deus, que pregava a palavra do Senhor. Então, ali ele teve um encontro com Deus, capítulo 9 de Atos. Ele vai ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus. E Jesus vai falar: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha quem está falando, é Jesus. Aqueles homens que estavam com eles não viam nada. Quem é que estava falando? Mas o homem de Deus, que era Saulo, aquele encontro que ele teve com Jesus ali, ele olhou, ele ouviu quem é que estava falando, porque ele falou: e quem é, Senhor? Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus vai falar com ele: por que tu me persegues? Deixa eu falar algo para você. Aqueles que me perseguem não está somente perseguindo você, a mim, está perseguindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles querem nos parar, porque é isso a função do inimigo. Todos aqueles que não confessam a Cristo é inimigo do nosso Senhor. Mas louvado seja Deus, mesmo com poucas forças, você deve prosseguir, você deve falar desse evangelho que cura, salva, liberta, transforma, mas principalmente leva para o céu. Então Saulo, ele vai ter esse encontro com o Senhor. Nesse encontro com o Senhor, uma verdade, teve uma mudança. Por isso que eu falo para mim e para você, que para ter uma mudança de caráter, não é de qualquer jeito. Tem que se ter um encontro verdadeiro com o Senhor, porque a palavra de João 8,32 vai falar: conhecereis a verdade, e a verdade vos. Então somente é a palavra que liberta. Nós vemos nas igrejas, louvado seja Deus, as pessoas dando testemunho como a irmã deu, as pessoas falando que ganhou uma alma, mas ninguém está aí, ninguém não tem mais alegria. Louvado seja Deus. Mas eu não estou falando da igreja, eu estou falando das igrejas. Louvado seja Deus. Se a gente visitar as igrejas que andavam cheias, abarrotadas, hoje só tem um pingado, mas é despingado, remanescente de Deus, que ainda adora e busca o Senhor de toda a força. Louvado seja Deus. Você quer ver a igreja cheia? É quando coloca algo luminoso que brilha, uma
bonito, ei, aqui não é papo de diversão, aqui é lugar de falar da palavra do Senhor. Oh, louvado seja Deus, porque não é diversão a palavra de Deus. A palavra de Deus é séria, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela penetra até na divisão da alma. É a palavra de Deus. Coisa linda é a palavra de Deus. Uma coisa que eu aprendi, sempre vou aprender, é quando a gente prega, é quando a gente louva, a gente nunca deve falar que o Espírito Santo fala melhor em seu coração. Se eu já preguei, se você está pregando a palavra, o Espírito Santo está te usando, porque Ele vai estar te usando. Você não pode falar que o Espírito Santo te fala melhor, já que Ele está falando através de você, ou não? Ele está falando através de você, então você não pode falar isso, louvado seja Deus, porque Ele está te usando. E Saulo, vamos passar para Paulo, aí que começa, porque no meio do capítulo 9, vai ter uma mudança de nome não, de comportamento, louvado seja Deus. Paulo vai entender que a missão dele já mudou. A missão dele não era caçar, agora não, é pregar o Evangelho, pegar almas para Jesus, tirar de Satanás e levar para o Todo-Poderoso, é pregar a palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Como nós lemos, em tempo e fora de tempo, não há tempo a perder, tem que se pregar a palavra de Deus, não importa as pedradas, as pauladas, prega-se a palavra de Deus, porque eu já ganhei tapa na cara, mas mesmo assim, eu falei, Deus te abençoe, eu vou revidar, não, a palavra de Deus me ensina que eu não tenho que revidar. Eu estava evangelizando no metrô, e a pessoa me deu um tapa na cara, simplesmente a minha reação, que Deus te abençoe, vai em nome de Jesus. Chegou um camarada e falou para mim assim, não vou revidar não, a palavra me ensina que eu não posso revidar. A palavra de Deus me fala que eu não posso, então não vou revidar. Eu falei lá com a minha esposa em casa, tem as pessoas que vizinham lá, que a pior coisa que tem se você não for uma pessoa que fica do seu lado, que te cheira. Aí a pessoa fica jogando aquela de cigarro lá pro meu quintal. Tá cheio, tá cheio. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Pegar essas bicas de cigarro e jogar tudo pro quintal deles. Aí veio na mente a palavra de Deus. Não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, porque a palavra de Deus não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Então eu não posso fazer tais coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. A trajetória de Paulo, a história de Paulo, não é só em 10, 20, 30 minutos que a gente vai falar todas as coisas. Isso leva horas, louvado seja Deus. Mas Paulo, com toda a sua luta, depois de ser transformado para um Senhor, um homem poderoso, não foi qualquer homem, foi somente Jesus Cristo de Nazaré. Mas Paulo entendeu que a missão dele, louvado seja Deus, tinha que se cumprir, tinha que ganhar almas, tinha que abrir igreja. No decorrer das cartas de Paulo, a gente entende que Paulo também sofreu. Paulo vai escrever 13 cartas, louvado seja Deus. Na primeira missão missionária de Paulo vai escrever uma carta aos Gálatas, louvado seja Deus. Você acha que foi fácil? Não, logo Gálatas, nós vamos entender, principalmente vai falar de duas coisas: o fruto da carne e o fruto, louvado seja Deus, do amor, vamos dizer assim, louvado seja Deus. O fruto é que nós devemos produzir a cada dia, é o fruto que nos leva exatamente para o céu, não é os dons nós precisamos sim para fazer a obra, mas quem verdadeiramente leva para o céu são os frutos do Espírito Santo, mas principalmente o amor, é o que está faltando. Mas Paulo pregava estas palavras, pregava o amor, mas muitos não criam na palavra do Senhor. Paulo vai escrever Gálatas, segunda viagem missionária, louvado seja Deus. Paulo vai escrever primeira e segunda Tessalonicense. O que eu acho lindo é no capítulo 2 de 2 Tessalonicense, que vai falar do amigo, que vai falar, louvado, do inimigo, porque ele está preso, até que de meio de nós vai ser retirado. Mas como assim, irmão? Rapidamente, vamos praticar aqui rapidamente em um minuto.
para a gente entender: quem está preso é o falso profeta ou o anticristo. Eles estão presos porque quem opera hoje é o Espírito Santo de Deus, é a palavra que fala. Mas vai ter aquele dia que ele vai sair no meio de nós, o Espírito Santo. Mas quando isso vai acontecer? É na tribulação, como foi falado? Não, porque na tribulação a igreja do Senhor já não vai estar mais nesta terra, vai estar nos ares com o Senhor. Então não queira, louvado seja Deus, sair, ou melhor, entrar e ficar na segunda leva, queira subir com o Senhor, porque na tribulação, ou se você acha que está acontecendo hoje, está ruim, imagine na tribulação, ou coisas terríveis ainda há de acontecer, coisas como a gente não tem noção. Então queira sair, queira subir na primeira, quando Jesus voltar, quando Jesus vier. E a palavra vai falar também: em tudo dai graça. Segunda missão de Paulo, ele vai também sofrer, vai escrever essas duas cartas, mas ele também vai sofrer. Mas mesmo assim isso não vai parar, louvado seja Deus, porque nós temos uma missão a cumprir nesta terra. Oh, louvado seja Deus, não deixe as barreiras, oh, louvado seja Deus, diminuir você, não deixe as barreiras impedir você de fazer a missão que Jesus colocou em tuas mãos, louvado seja Deus, porque naquele grande dia, você e eu vamos prestar conta. Diante do Senhor vamos prestar conta, porque foi falado aqui, ó, ele é nosso advogado, não é isso? Hoje ele é nosso, hoje, mas naquele grande dia, ele vai ser o justo juiz, ele vai bater a sentença, ele vai me chamar, André, vem cá, bateu a sentença, para onde eu vou? O céu ou para o inferno? Examine, pois, o homem a si mesmo. Lá em Coríntios 11:28 vai falar sobre isso. Então cada dia nós temos que ser examinados. Então Paulo vai escrever a primeira missão, viagem missionária aos Gálatas. Segunda, vai escrever primeira e segunda Tessalonicenses. Terceira missão, terceira viagem de Paulo missionário. Paulo vai escrever mais 3 cartas, louvado seja Deus. Primeira e segunda Coríntios, louvado seja Deus. E aos Romanos. Então ele vai escrever. Você acha que a situação foi diferente? Não, louvado seja Deus. As cartas aos Coríntios vai falar de muitas coisas, de amor, louvado seja Deus. Mas principalmente que me chama a atenção é das obras. Qual é a minha obra? Qual é a sua obra? É de prata, de ouro, de bronze, de lata? Não sei. Paulo vai escrever. Se for de feno, se for de madeira, se for de palha, vai tacar no fogo e vai, ó, o fogo vai mas se a tua obra e a minha for de ouro, de prata e de pedras preciosas, é essa que Jesus está escolhendo e quer que você faça esta obra. São estas obras, louvado seja Deus, que Jesus está procurando, está dentro de você. Porque as pessoas costumam falar que o primeiro amor já acabou. Primeiro, eu falo por mim, meu primeiro amor nunca acabou. E o teu primeiro amor, ele nunca saiu de dentro de você. A palavra de Deus vai falar assim, ó, que nós, a igreja, somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também é amor. Olha para dentro de você, deixa esse amor sair, faça aquilo que você fazia há 10, 20, 30 anos, não sei, louvado seja Deus, porque o amor que eu sinto, louvado daquela primeira vez que eu levantei as mãos, ainda tem hoje ardendo dentro de mim, ainda arde dentro de mim. É por isso que eu estou aqui, não vou pegar esse microfone, mas adorar a Deus, louvado seja Deus, com todas as minhas forças, louvado seja Deus. Não foi fácil para Paulo escrever. Primeira e segunda Coríntios, depois Romanos, terceira viagem. É que começa algo inacreditável na vida de Paulo. Paulo vai continuar pregando em Jerusalém. Paulo vai continuar falando do Senhor. Paulo vai continuar fazendo a missão que Deus colocou na mão dele. Então Paulo, ele vai ser preso. Ele vai ser preso, vai em Jerusalém, mas vai ter que ser levado para Roma. Aí que acontecem muitas coisas. Por que Paulo vai ser preso? Lá em Atos Apóstolos vai falar também sobre isso, que Paulo estava no meio do pátio, levou um homem chamado Trófimo. Que é isso? Cada nome que a gente esquece o nome, esse nome é difícil.
gentil. Mas aquele povo, ele estava lá falando que é um lugar reservado somente para os judeus. Então ele viu Paulo levando esse homem, que era gentil, louvado seja Deus. Eles pensaram, está na Bíblia, está lá em Atos, eles pensaram que aquele homem era grego. Mas Paulo, mesmo falando, eu conjecturo, e aqui não está isso na Bíblia, que Paulo deveria estar falando, ele não é grego, ele é judeu, louvado seja Deus. Mas mesmo assim, aquelas pessoas autoritárias, louvado seja Deus, pegaram Paulo, prenderam Paulo, levaram Paulo para fora, porque isso era passivo de morte. Para levar uma pessoa que não é judeu para aquele lugar santo, era passivo de morte, louvado seja Deus. Até nisso, Deus livrou Paulo, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já paro rapidamente e falo para mim e para você, quando não é chegada a nossa hora, não adianta o inimigo se levantar contra as nossas vidas. Quando ele já se levantou contra a minha vida, eu já sofri e já vi 3 vezes a morte de perto assim, ó. Mas Deus, com a tua santa e poderosa mão, louvado, me livrou e tem me livrado de tantas coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus me livrado. Quando não é chegada a hora, ainda não é chegado, louvado seja Deus. Porque tudo é permissão de quem? De Deus. Tudo acontece porque o inimigo ele só age com a permissão de Deus. Lembra de Jó? Na conversa que ele teve, ele falou o quê? De rodear, de passear. Então ele estava na terra. Só faz isso com Jó com a minha permissão. Toca em Jó, mas não mata Jó. Faz tudo, leva chaga para Jó, mas não mata. A permissão de Deus foi: toca com a chaga, mas a vida dele é minha. A tua vida ainda pertence a Deus. Não deixa ninguém falar. Ao contrário, louvado seja o nome santo do Senhor. Então Paulo apanhou. A Bíblia vai falar em Atos que ele apanhou. Ele vai apanhar, louvado seja Deus. Mas chega aqueles homens do exército e salva Paulo, louvado seja Deus. Mas leva ele para interrogar, louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqueles homens perguntam a Paulo, e Paulo vai falar tudo, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas dali vai ter que se viajar, de Jerusalém até Roma. Aí é que acontece algo inacreditável na vida de Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele atravessa de navio, vai naufragar. Ele chega a uma ilha chamada Malta. Louvado seja Deus, está na Bíblia. E a Bíblia vai falar que ali, louvado seja Deus, há-se uma fogueira. E eles pegam um graveto. Paulo e aquelas pessoas tudo olhando, né? E Paulo vai pegar os gravetos e colocar, né? Ele todo molhado, vai acender a fogueira, melhor. E quando ele pega o graveto, vem uma cobra e morde a mão dele, mas ele não sente, começa a botar o graveto ali. Aquelas pessoas ficam admirado. Vamos falar, eu conjecturo, certamente vai morrer, certamente dali não passa, uma cobra venenosa. Mas Paulo vai pegar o graveto, colocar e vai assim, ó, para dar a cobra vai pegar fogo. E nada aconteceu com Paulo. Nada aconteceu com Paulo. Deixa eu falar a segunda vez para você entender. Não adianta, quando não é a tua hora, não é chegada a tua hora, não é. Oh, louvado seja Deus. É Deus é quem salva, é Deus é quem te tira. Oh, louvado seja da sepultura. É Deus que nesta noite está fechando caixões, está fechando sepultura, porque muitas pessoas estão mortas, não louvado seja fisicamente, mas espiritualmente. Que nesta noite o Espírito Santo possa te levantar de um jeito que você ainda não entendeu. Oh, aleluia, porque Ele está na casa. Aquelas pessoas ficaram admiradas com Paulo. Tem mais, imagina só, pega uma cobra venenosa, morder você vai ficar desesperado, né? Oh, meu Deus do céu. Paulo ficou tranquilo, parecia que nem tinha nada, ele nem sentiu. Quando ele foi ver, ele só segurou a mão, caiu. É a palavra de Deus. Para você ver que o percurso dele não era para mal. A gente entende uma coisa, muitas vezes Deus muda o meu percurso, eu tenho que ir para lá, Deus pode mudar o meu percurso para a direita, mas tudo tem um propósito naquilo que da direção de Deus. Não queira sair da direção do Senhor para este mundo cruel. Oh, louvado seja Deus, porque a
Este mundo jaz no maligno. É do maligno. Mas tudo ele faz com a permissão de Deus. Ele só vai fazer isso se Deus permitir. Se Deus não permitir, não adianta. Louvado seja Deus. Então Paulo vai chegar até bom. Ele vai ficar. Paulo vai chegar. Mas Paulo vai ficar numa prisão. Mas que prisão é essa, irmão? Uma prisão domiciliar. O estudioso fala que é uma casa alugada de Paulo. Paulo ali vai ficar preso e vai escrever mais 4 cartas. Louvado seja Deus. Se você já entendeu das cartas que eu já falei, não perca as contas para não errar. Vai escrever mais 4 cartas. E isso também me chama a atenção, louvado seja Deus, porque ele ficou 2 anos preso, e mesmo ali preso, ele ficou preso e ele escrevendo as cartas de Deus. Você imagine só, quando nós lemos em Efésios 6, partir do 10, do 20, da armadura, né? E vai falar, imagine Paulo ele sentado, olhando para aquele soldado, escrevendo tudo da armadura, né? Capacete, o escudo, escrevendo tudo vindo o quê? Do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos ilumina para entender a palavra de Deus. Sem a iluminação do Espírito Santo, eu não teria guardado as palavras do Senhor, mas eu estou guardando as palavras que eu leio, louvado seja Deus. E isso o Espírito Santo me faz lembrar de tudo que nós lemos da palavra do Senhor. E Paulo ali sentado para escrever, lá em Efésios. Mas quais são das 4 cartas que Paulo também vai escrever preso? Efésios, Filipenses, não perca a conta, Efésios, Filipenses, Colossenses, agora eu esqueci o outro, louvado seja Deus, é uma carta que muitos não se falam, louvado, alguém sabe aqui qual é a 4ª carta? Louvado seja Deus, muitas pessoas não falam dessa carta. Qual é a 4ª? Alguém sabe? Filemão. Se pedir para abrir Filemão, onde está? Louvado seja Deus. Então Paulo vai escrever essas 4 cartas na prisão. Olha, vou repetir para você entender aonde Paulo estava. Preso, sim, domiciliar, mas tinha guarda ali, louvado seja Deus. É uma casa alugada, sim, mas estava preso. Ele não podia fazer o que ele queria, mas podia fazer, sabe o que? Uma coisa, fazer o que o Senhor estava mandando. E não adianta, pode prender os cristãos, louvado seja Deus, mas não pode tirar a palavra de Deus dos nossos corações. Mesmo preso, pega a palavra, assim como nós lemos, em tempo e fora de tempo, louvado seja Deus. Então Paulo simplesmente vai escrever. Pelas minhas contas faltam 3 para a gente poder encerrar. É a missão que nós temos. Qual é a missão que Deus tem colocado em tuas mãos? Será que você tem colocado em prática, ou você tem cavado um lugar guardado? Como em Mateus 25 vai falar, aquele que recebeu 1 talento, ele guardou e enterrou, mas aquele que recebeu 5, ele granjeou e deu 10, aquele que recebeu 3, ele granjeou e deu 6 ao mestre. Nós vamos prestar conta das nossas missões que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas você deve estar pensando, mas irmão, eu não tenho chamado, é missão de... Não, ei, a nossa missão não é para ir para a África, a nossa missão não é para ir para a Europa, é viajar o mundo, louvado seja Deus. A nossa missão prioritária começa em nossos lares, em nossa casa. Você tem pregado o Evangelho no teu lar, você tem falado de Jesus na tua casa. Começa lá, antes de ir para o mundo, é na tua casa. Antes de falar para o mundo que está ali se perdendo, é na tua casa. O que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha salvação? O que adianta eu pregar para o mundo todo e perder a minha casa, perder a minha família? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Paulo ele vai ser solto. Aí ele vai ser solto, fica mais tranquilo, né? Fica mais espaçoso, vamos dizer assim, na minha fala, fica mais, né? Aí vai escrever mais 2 cartas, faltam 3, escrever mais 2 cartas. E quais são essas 2 cartas que Paulo vai escrever? 1 Timóteo e Tito. Poderia ser 1 Timóteo e 2 Timóteo, né? Não, mas vai escrever 1 Timóteo, depois vai escrever Tito. Cartas pastorais, se a gente pegar e botar em prática. Cartas não quer dizer que é só para os pastores, não. É para nós, todos nós.
mas principalmente essas cartas vão ser escritas para os pastores. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não nos isenta de ler a palavra de Deus. Timóteo, Tito, 2 Timóteo, louvado seja Deus, porque a missão de Paulo não era escrever exclusivamente só para aquela pessoa ou para aquela outra pessoa, porque quando Jesus veio a essa terra, ele pregou para todas as pessoas, pecadores, mendigos, pessoas ricas, pobres, todas as pessoas ouviram da palavra de Deus na boca do Senhor. Louvado seja Deus. Ficou um sequer, mas já muitos não deram ouvido. Entrou aqui, saiu aqui. Mas eu faço de novo a pergunta: qual é a sua missão nesta terra? Louvado seja Deus. E aí Paulo vai escrever a última carta. Foi aonde nós lemos. Louvado seja Deus. Ele vai escrever 2 Timóteo. Aí me chama mais a atenção aí, porque nessa carta Paulo vai escrever, quando nós lemos verso 7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui foi falado de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Hebreus 11, primeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a prova daquilo que se espera. Então, é a fé. Sem fé, de nada adianta você fazer algo. No final de todas as coisas, uma das coisas que vai ter que prevalecer, além do amor, que esse é o principal, é a fé. Não deixe a tua fé, não deixe se perder a tua fé, não se perca. A fé, louvado seja Deus, naquilo que você acredita. Em quem você acredita hoje? É em Jesus, é no homem ou é no teu braço? Jeremias 17:5 vai falar: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a tua força e a parte do coração do Senhor. Jeremias 17:5 vai falar sobre isso. Então eu entendo que nem eu nem você devemos confiar em si mesmo. Eu não posso confiar em mim mesmo, porque eu sou falho, porque eu sou pecador. Louvado seja Deus. Nós, por natureza, somos pecadores. Paulo escreve 2 Timóteo, sabendo que dessa prisão ele vai ser preso, e vai escrever 2 Timóteo, sabendo que dali ele não vai mais sair, sabendo que dali ele vai para a glória. Oh, aleluia! Quem tem a certeza da glória aqui, oh, louvado seja Deus, porque eu canso de falar e vou sempre falar, porque se Jesus voltasse hoje, eu tenho a certeza que vou subir com o Senhor. É a certeza do cristão, não tem que ter dúvida, tem que ter certeza que eu vou subir, e você também, porque Jesus pagou um preço. Não foi prata nem ouro, foi sangue, foi luta, foi cuspida, foi chute, foi humilhação que ele passou. Tudo que você tem passado ainda é pequeno pelo que Jesus fez e está fazendo por cada um de nós. Louvado seja Deus. Isso é fé. A fé produz mudança. Paulo ele vai falar aí essa frase: combati o bom combate, porque de tudo que eu falei até aqui, muito mais o que ele passou, ele poderia parar, poderia reclamar com o Senhor: Senhor, eu estou cansado de sofrer, eu faço isso, é luta. João Marco, Barnabé, João Marco vai dizer, a palavra vai dizer que João Marco é o Marco do Evangelho. Louvado seja Deus. Capítulo 12 de Atos, o nome dele, que escreve um dos evangelhos, é somente Marco, mas o nome dele é João Marco. Lá no capítulo 12 vai falar sobre Pedro também, que estava preso, estão lá, né, orando, louvado seja Deus, na casa de João Marco. Mas isso é uma outra história. Então, não perca a esperança que você tem, louvado seja Deus. Você quer ver? Vou dar rapidamente 2 minutos, já entrego. Rapidamente falar sobre fé. A minha irmã, que a irmã está dando testemunho aqui, de uma pessoa chamada Carne, né? Então, a minha irmã também, o nome dela é Carne também. Então, ela hoje, graças a Deus, hoje ela é de Jesus, tá? Está servindo a Jesus. Então, ela outro dia mandou mensagem para mim, falou: André, mandou a foto da criança, aí falou para mim assim: olha para essa criança, porque ela foi para o hospital, ela só me falou, ela estava tão nervosa, não falou o que ela tinha, não falou nada. Eu falei assim: não quero dar nada, só ora. Porque você olha desse lado aí, que ora daqui, ela mora lá no Mangueiro. Então,
Eu entrei, são 4 lugares, vamos botar assim, 4 numa casa, vamos botar mais nada. Sala, cozinha, banheiro, quarto. Mas a palavra de Deus vai dizer que a gente tem que entrar onde? No nosso quarto, fecha, e mora ali. Só que eu não fui pro quarto. O quarto, depois eu estava, eu fiz. Eu fui lá para o banheiro, tranquei, fiquei lá. Ó, só eu, Senhor, orando. Pelo que me fala a memória, foi 3 horas e pouco. Depois, aí minha irmã mandou mensagem de volta. André, toda feliz. Primeiro eu estava triste, né? Vamos orar com essa criança aí. Eu nem perguntei o que ela tinha. Ela orando do lado, depois de 3 horas, aí ela orando do lado, depois do outro. Você, minha fé, botei Jesus, não estava lá. Aí orando, daqui a pouco, André, o que foi? Mandando, está aqui, está até gravado no celular. Ela vai falar para mim, obrigado, irmão, você estava orando aí, eu estava aqui também, graças a Deus, essa criança já está em casa, de todos os problemas que ela estava. Isso é fé, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem que se usar a fé, não é somente botar o joelho no chão e orar de qualquer maneira, porque não vai subir, não vai passar desse teto. Louvado seja Deus. Tem que se ter uma intimidade com Deus, e isso está voltando no meio evangélico. Oh, louvado seja Deus. Já não queremos mais orar quando tem, o pastor fala, vamos tirar um período de oração, porque vamos orar. Louvado seja Deus. Se tiver aqui, a gente ora. Se quiser orar agora, a gente ora meia hora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas muitos já estão perdendo a essência do Senhor, a essência de oração. Já não estão querendo mais orar. Muitos chegam na casa do Senhor se arrastando, nem para botar o joelho no chão. A Bíblia fala, é deitado, é em pé, é de joelho, mas tem que se orar. Quando se coloca o pé dentro da casa do Senhor, tem que ter reverência. Tem que ter reverência ao Senhor, porque aqui não é qualquer lugar. Como a Bíblia fala, o lugar que nós pisamos é santo. Deus vai falar com Moisés. Então minha irmã foi e falou. Aí eu falei, oh, maravilha. Aí eu falei para ela, calma. Vamos agradecer a Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é bom. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Outra foi a minha sobrinha, que pediu semana retrasada passada, que fala a memória. Tinha uma pessoa, acho que é a avó do esposo dela. Acho que é isso. Aí tá enferma lá, tá com câncer, que não sei o que. Ela nervosa, tio, ora aí, que não sei o que. Acabou que ela não me deu o nome. Eu falei, tá bom. Aí essa minha irmã, que falou, Ricardo, ela foi e me deu, ela estava orando. Aí eu falei com a minha sobrinha, fica calma. A gente, cabeça quente, não conseguimos fazer nada. Não adianta. Cabeça quente, com raiva, é melhor você fazer um café, toma um café, vai tomar um banho, não fala nada. Com raiva, não fala nada. Se acalma, se aquieta. Porque Jesus, Ele é o nosso refrigério. Louvado seja o nome santo do Senhor. Falei para ela, vamos orar. Aí quando foi na segunda-feira, isso foi na sexta. Joguei sexta, sábado, domingo. A minha irmã também. Aí quando foi na segunda-feira, tio, o que foi? Ela já não estava no hospital, porque ela tinha me chamado para na terça-feira eu ir visitar, para fazer oração. Até mesmo essa senhora me pediu. Aí, vamos lá. Aí eu falei assim, orando, né? Aí quando foi segunda-feira, eu falei, tio, não precisa ir no hospital mais não. Eu falei, por quê, filho? O que houve? Ela, graças a Deus, ela já está em casa. Louvado seja, oh, aleluia, glória a Deus. Esse Deus é bom ou não é bom? Louvado seja Deus. Grandioso é esse Deus. Quantas coisas Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja Deus. É tempo de agradecer a Ele. Não permita tudo aquilo que o inimigo tem traçado para a tua vida cair por terra nesta noite, porque maior aqui não é Ele, maior é o nome santo do Senhor. Aleluia. Então dê glória bem forte nesta noite a Ele. Oh, aleluia. Então fecha. Como esse Deus, Ele é bom, como Ele vai continuar sendo bom, sirva a Ele com gratidão, com alegria. Vem para a casa do Senhor. Não importa a sua situação, porque se cada um aqui for contar a situação que está passando, vamos virar a noite. Louvado seja Deus. Mas conta somente para uma pessoa, só Ele que vai, louvado seja, vai dar jeito, vamos dizer assim, permita-me dizer, é o todo poderoso Deus. Conta para Ele, porque eu conto para todo mundo.
mundo para a igreja, mas esqueço de contar para ele, louva a Deus, a minha causa está nas mãos dele, porque o médico, eu já falei isso aqui, primeira vez que foi no passado, de tudo aquilo que eu estou sentindo, né? Ainda estou, né? Aquele, não estou 100%, mas estou nas mãos do Senhor, louvado seja Deus, porque outro dia fomos visitar uma senhora, para honra e glória do Senhor, o esposo dela, a gente conseguimos ganhar para Jesus, louvado seja Deus. Foi a igreja como nós visitar, a senhora estava na camada, louvado seja Deus, toda, sabe, camada, então estava lá, levamos a palavra, acabou que o esposo dela, para honra e glória do Senhor, aceitou Jesus, ele entendeu que com Jesus pode ser muitas coisas, então temos que levar esse evangelho, a nossa missão é essa, é resgatar a alma de Satanás, é não ter medo de pedrada, de paulada, louvado seja Deus, é estar naquele dia, quase morrendo, se eu estiver naquele dia como Estevão estava, ainda glorificar o nome santo do Senhor, porque Estevão na morte, ele ainda fala para o Senhor, não importa, Senhor, esse pecado, aqueles estavam dando pedrada a ele ainda vai falar para o Senhor, como nós falaríamos hoje, como nós agiríamos hoje, dando pedrada, louvado seja Deus. Então não permita, louvar que Deus colocou nas tuas mãos, naquele grande dia você vai ter que apresentar a Ele, o que você está gerando neste mundo, qual é verdadeiramente a nossa missão, principalmente é resgatar a vida de Satanás, mas acima disso é pregar a palavra de Deus, porque quem convence o homem do pecado não é eu nem você, mas sim verdadeiramente a palavra de Deus que convence o homem do pecado. Paulo, ele encerrou a sua missão, louvado seja Deus. Você imagine Paulo ali, sabendo que ia morrer, foi decepado, mas mesmo assim ele sabia para onde, a certeza dele, ele tinha verdadeiro, isso me alegra, é saber que naquele grande dia ele morria para o mundo, mas ia viver com Cristo, o todo